Os cães falam, sim, mas apenas para aqueles que sabem ouvir. Orhan Pamuk. Começamos nosso episódio de hoje com essa fala do acadêmico e escritor turco Ferit Orhan Pamuk, nascido em 1952 e vencedor do Nobel de Literatura de 2006. Fique com a gente para mergulhar no tema adestramento agora mesmo. Este é o podcast Não Custa Pensar, o podcast para quem não tem medo de pensar. Eu sou Henrique Fernandes, consultor e escritor. Bom dia, amigos! Hoje temos o prazer de ter novamente conosco o nosso amigo Cadu Castro, que é adestrador e amigo dos cães. Para manter-se como alfa, fique conosco até o final. O adestrador de cães é o elo mágico entre humanos e animais, transformando instinto em parceria e disciplina em liberdade. Com técnica, paciência e amor, ele desperta o melhor nos cães, moldando comportamentos e construindo vínculos que mudam vidas, tanto dos animais quanto das pessoas. É uma profissão onde o verdadeiro comando é dado pelo respeito e pela confiança. Cadu, meu caro, quando ocorrerá o Enem dos cães que você formou? Final do ano já tá aí. Agora eu vou fazer a prova, bater lá todo mundo que vai passar ou não, hein? Legal, legal. E, aliás, temos aí conosco um dos seus alunos, que, aliás, é sua filha também, É né? a minha filha peluda, exatamente, a Nutella. Nutelinha tá aí com 4 meses. Legal. Ela, pode ser que às vezes ela vai querer dar uma parecida aí no nosso podcast, mas aí ela, é bom que todo mundo já vai ver na realidade como é que é. Mas ela é uma cachorra super tranquila. Isso não tem problema. Meu querido. Sem problema. Ela é muito bem-vinda aqui. Ela deve estar olhando lá, falando, oh, meu Deus, olha só. Eu queria aparecer também. Depois eu vou mostrar ela aqui depois um pouquinho. Maravilha. Cadu, meu caro, pode nos falar um pouco sobre as atividades da profissão de adestrador de cães? Uma vez que ela não é uma profissão regulamentada, pelo que eu sei, mas ela tem uma série de nuances e hoje em dia há uma infinidade de pessoas que gostariam de partir para esse ramo de atividade, não é verdade? Sim, com certeza eu tenho total prazer em falar esse assunto com você, é um assunto que eu já estou aí há mais de 10 anos trabalhando, então tem bastante informação para poder passar, ainda mais para quem quiser começar agora aí. Assim, na área do adestramento, primeira coisa, eu acho que para quem quiser começar ali na área, é muito importante que você saiba, primeiro, gostar de cães, amar os cães, isso é primordial, né? Isso é primordial. Agora, o adestrador, ele precisa, além do amor aos cães, ele precisa ter uma boa relação e uma boa comunicação com o ser humano, porque, queira ou não, é o ser humano que vai te contratar, que vai te pagar. Que vai te pagar. E também, além disso, na parte da aula, é o ser humano que vai poder te passar todo o histórico, porque não tem como um adestrador realmente sério, ele vai fazer um trabalho investigativo antes de tudo. Então, assim, ele não vai simplesmente chegar e, me dá teu cachorro que eu já sei, faço isso, não. Não dá. Então, assim, é um trabalho investigativo. Geralmente, o que eu faço? Eu sempre sento com a pessoa e falo, o que está acontecendo? Porque, até aproveitando, né, para quem quiser aí estiver vendo a gente e está pensando em ser adestrador, é uma área maravilhosa, o mercado pet está aí sempre crescendo, graças a Deus, mas assim, é uma área que você vai ter que ter, como eu digo assim, bastante resiliência, porque no começo é difícil mesmo, assim, até as pessoas não conhecerem, você vai muito da indicação, né, aí depois é legal você criar uma rede social de uma forma bem, bem clara, inclusive aqui no nosso podcast, tem aqui o meu perfil aqui do Instagram, quem quiser pode acessar, lá tem tudo sobre cães, sobre o comportamento, curiosidades, coisas assim, tudo acerca de como que funciona a mente dos cães e até qual que é a relação deles com nós, seres humanos, tutores e tal.
Então, assim, a pessoa que ela vai começar no adestramento, ela tem que ter ciência, primeiro, do amor aos cachorros, ter uma boa comunicação com os humanos e buscar sempre um estudo de como que é a vida daquela pessoa com o cão, porque que ninguém vai chamar você, vamos supor, você quer ser adestrador, ninguém vai te chamar para, eu quero que você faça meu cachorro fazer um truque do comercial do café da manhã, sabe? Um truquezinho do pedigree. Cara, isso não acontece. Assim, o trabalho de especialista em comportamento canino, né, que a gente usa adestrador para ser mais fácil, mas o especialista em comportamento canino, ele é um resolvedor de problema. Então, assim, ele vai para fazer a tradução entre linguagem canina para linguagem humana e linguagem humana para linguagem canina. Porque não adianta a gente, por exemplo, achar que está tendo uma comunicação assertiva e efetiva com o cão se ele não consegue, se você não consegue se fazer entender. E o trabalho do especialista em comportamento canino é exatamente informar a pessoa, capacitar, né, empoderar, como é a palavra hoje em dia, né? Você e até desacreditar o tutor a alguns comportamentos, porque muita gente às vezes não quer entrar em contato com isso, mas tem muita coisa errada que as pessoas fazem hoje em dia, e é normal, ninguém é obrigado a saber tudo, né, Henrique? Não, então, claro. E as pessoas são notáveis por fazer coisas erradas o tempo inteiro. Fazem com os filhos, não vão fazer com... Se fazem com o país inteiro, você imagina se vai fazer com... Exatamente. Se não vai fazer com um cão, pobre animal. Exatamente. Então, assim... Então, tem muita gente que tem um pensamento errado, um conceito errado, e a gente tem que mostrar para essa pessoa que, olha... isso aqui não tá certo por causa disso e disso, eu posso te provar, né? Então, o papel do adestrador, de verdade, aquele que, porque tem muito picareta por aí, né? Mas o papel do adestrador sério mesmo, aquele que quer ajudar e quer transformar a vida de uma família humana e com um cachorro, né? Numa família multiespécie, você, assim, quando você tem se você tem essa missão, se você tem esse dom, essa vontade de querer ajudar e tal, cara, como eu sempre falo, basta você querer. Você tem que querer e estar aberto a algumas coisas. Tem coisas que você vai... como eu falei, ninguém é obrigado a saber tudo, então você tem que ver que aquilo, como um iniciante no adestramento, está fazendo errado, né? Eu mesmo, tinha coisas que eu fazia quando eu comecei a carreira, tinha coisas que eu fazia que hoje eu olho para o passado e falo, cara, isso não tem nada a ver com o que eu estava fazendo. Isso também aconteceu, eu acho, com todo mundo no começo de carreira, né? Aliás, as carreiras, elas estão lá justamente para isso. Você, no começo, está em processo de formação, está atuando, mas está aprendendo simultaneamente. Claro, também, na realidade, vai aprender até o fim da sua permanência naquela carreira, porque o aprendizado é contínuo, não tem o que dizer a respeito. Você vai poder sempre estar aprendendo, sempre tem uma oportunidade de você aprender. O importante é que a pessoa queira, né? É isso que é. Exatamente. A pessoa tem que estar aberta ao conhecimento, e tem coisas que são empíricas, mas que, sim, você tem que estar aberto para isso, né? Então, assim, o cachorro vai ensinar muito a gente, né? Se a pessoa está aberta para isso, ela vai olhar os comportamentos dos cães e falar, cara, eu acho que, então, o cachorro ele pensa dessa forma, não pode ser. Aí você vai estudando, vai vendo, às vezes tem outros especialistas já fizeram um trabalho XYZ que você pode olhar e falar, tá, isso funcionou com esse cão, com esse talvez não vai funcionar, porque cada cachorro é uma história, né? Claro, é um indivíduo como nós, né? Da mesma forma que numa escola você precisa ter cuidado e respeitar as individualidades de cada um dos alunos, eu diria que com o cão deve ser a mesma coisa, né? Mesma coisa, não muda nada. Não muda nada. Isso que é interessante. E uma dúvida que eu sempre tive, essa profissão de adestrador, ela essencialmente é uma profissão autônoma, né? Você, na realidade, não... é difícil, eu nunca ouvi falar de alguém que seja um adestrador de cão
deve existir, mas eu nunca ouvi falar, que trabalhasse para uma empresa X, por exemplo. Não. Isso eu acho que você nunca ouviu falar porque nem existe mesmo. O que acontece é se um canil, alguma escola de algum hotel, de hotéis de cães, tal, você pode tem o adestrador que trabalha para aquele hotel. Então, por exemplo, os cães são lá recebidos e aí pode ter feito um trabalho de adestramento que é um pouco de recreação também, mas ele deve trabalhar só para aqueles cães que vão se hospedar naquele estabelecimento. Então, assim, não e ele tem talvez não seja nem funcionário daquele estabelecimento, né? Ele provavelmente deve ser um PJ, né? Pode, não, eu já vi os dois casos, já vi um PJ, mas hoje em dia muita gente está contratando, porque quando você está num hotelzinho, do mesmo jeito que tem o tosador, ou a pessoa que dá o banho, ou o cuidador, tem o, digamos assim, adestrador, que na verdade assim, é porque num hotel acaba se fundindo muito com um recreacionista, assim, ele vai, aquele que vai talvez pegar o cachorro e sair com ele, fazer uma brincadeira com bolinhas e tal, é meio que para deixar o cachorro entretido. Mas, assim, tem casos, né, que assim, por exemplo, nos Estados Unidos, tem muito essa questão, é lá que foi muito difundida, essa questão uma empresa de comportamento canino, onde, inclusive tem muito em programa de televisão, onde é contratado um cara e ele leva os cães para o centro de psicologia canino, que aí é diferente de um hotelzinho. Aí a gente está falando principalmente tem muito com caso de cães agressivos, aí você tem que fazer uma reabilitação, principalmente quando é cão que foi, sei lá, abandonado por, sei lá, um pitbull mega agressivo foi abandonado. Então, às vezes não dá para ele entrar numa família direto. Sim. Infelizmente não, eu já vi muito acontecer isso até com o Husky. Ele precisou passar por uma triagem, um período no estabelecimento de um adestrador na época, que ia começar a fazer um trabalho de socialização, porque ele estava no nível, sei lá, -10, ele precisava chegar no nível 0 para depois ter uma família. Para poder ir... Exato, porque o que acontece? Tem famílias que às vezes está toda já estruturada, pai, mãe, filho, tudo mais, ou até um gato, um outro animal, e quer um cachorro. Só que um cachorro, ele mobiliza muito a vida de uma pessoa, porque eu não tenho problema, adoro gatos também, mas o gato, ele é mais na dele, então ele tem a caixinha de areia, ele faz as coisas dele e tal. Ele é mais autônomo. Né? Exato, mais autônomo, é independente. Melhor. Exatamente. Então, assim, o gato tem as complexidades dele, claro que tem. Só que um cachorro, ele ocupa mais espaço, literalmente, tanto num espaço... Ele exige um pouco mais da gente, né? Ele exige um pouco mais da gente, até porque um cão, ele é um ser muito mais apegado com o tutor. Então, assim, não tem realmente aqui no Brasil, não tem é muito difícil você ir na casa de alguém através de uma empresa. Tipo, eu sou funcionário da empresa, sei lá, cão obediente, eu sou funcionário dela e vou lá. O que existe hoje é franqueados. Então, tem empresas que vendem uma franquia de adestramento, existe uma bem famosa aqui no país, que você vai com a camiseta da empresa tal, você é um franqueado, mas você não exatamente responde pro dono da marca. Porque, assim, é como você mesmo falou, é até bom a gente falar uma pincelada nisso aí, que não é uma profissão regulamentada. Então, existe alguns órgãos reguladores, mas não, de um modo geral, você não tem uma OAB, sabe? Você não tem um conselho regional, você não tem um conselho onde você, agora eu posso ser igual médico, tudo bem, agora você tem um conselho, agora eu posso ser adestrador. Não tem. Então, você procura um lugar para fazer um curso, né, e tentar se especializar, e aí tem, como eu falei, a parte do empírico, né, você tem que procurar um curso só para você ter o básico, porque tem gente que está totalmente cru, né, no comportamento canino, então a pessoa não sabe o básico do básico de uma vivência com o cão. Às vezes a pessoa teve só uma experiência ou outra com um cachorro em casa, mas nunca teve... Não é a mesma coisa, claro. Não, a mesma coisa. A gente que não sabe que existe a coleira XYZ, não sabe que tem um peitoral com uma função, um peitoral com outra função, uma coleira que encaixa
no pescoço e no focinho. Tem gente que nunca lidou com cães de raças às vezes mais difíceis. Então, como eu sempre falo, como não é uma profissão regulamentada, você não está muito amparado por um conselho, você tem que fazer o seu, né? Tentar ser o melhor profissional possível que você puder, mais estudioso e mais dedicado aos cães e a resolver o problema daquela família, né? Como a gente falou anteriormente, não só da família, como de uma pessoa também que mora sozinha. Mas, então, assim, porque você é o seu próprio cartão de visita o tempo todo, né? Então, você não está amparado pela empresa tal. Então, assim, você tem que se apresentar porque você é o produto que está sendo vendido. Ou seja, esse produto tem que ter uma qualidade, e essa qualidade, obviamente, ela vai ser atestada pelo que os outros clientes dirão. Exatamente. Exatamente isso. Basicamente assim que funciona. Porque, apesar de tudo, né, é uma profissão relativamente nova. Pelo menos, eu diria que no Brasil. Claro, claro, se você for olhar, você for comparar um adestrador com um advogado, com profissões ali milenárias. Milênios, exatamente. Nós estamos falando de Grécia, né? Mas, quando eu estou falando assim, eu estou querendo dizer que é uma profissão que tenha talvez menos de 50 anos. Não, lógico. Só não é mais novo que influencer. Não. Isso nem se dá para falar com a profissão, né? Aliás, dizem, né, que é uma profissão. Não sei. É youtuber, né? Exato. Que, né, por exemplo, eu estou aqui, mas eu não sou influencer, não sou youtuber nem nada. Eu simplesmente tento passar para as pessoas o máximo de informação e que elas utilizem isso daí para melhorar suas vidas, né? Mas não tenho a intenção de influenciar ninguém. Agora, a partir do momento que a gente se propõe a fazer uma coisa, temos que fazê-la bem feita, né? Com certeza. Na vida. Esse é o diferencial de um profissional. Sim, né? Mas é uma profissão nova mesmo, como você falou, é uma profissão não tem tanto tempo assim, com certeza menos de 50 anos. Assim, a questão é que o adestramento, se você for pegar como origem, a gente está falando talvez da Segunda Guerra Mundial, ou até antes, o seu treinamento com cães e tal, isso, a polícia já existe há muito tempo, né? Ou mesmo os cães pastores. De pastoreio. Ter mais de 100 ou 200 anos. Mas é uma coisa um pouco diferente, né? Porque, na realidade, lá o cão era meio que uma ferramenta. Enquanto ele tem uma função. A tua atividade é mais destinada a fornecer mais um elemento para a família. Exatamente. Seja, uma pessoa que nem você falou, uma pessoa que vá ter um cão, ao momento que tiver o cão, já virou uma família. Exatamente. Até porque hoje em dia tem muita gente que prefere ter um filho cachorro do que um filho humano, né? Sim, não tem a menor dúvida. Então, assim, e um cachorro te vê como um filho mesmo. A química cerebral que ele dispara na mente dele quando ele ouve a voz dos tutores é a mesma que uma criança tem, né? Então, isso já é cientificamente comprovado. Então, assim, ele tem essa percepção. E, assim, então, assim, o que acontece é que, por exemplo, antigamente você tem a questão dos cães de função. Pô, a gente está falando desde o Império Romano, você tem raça tipo cane corso que é usado para fins militares, né? Então, você vai tendo, aí vamos passando mais para frente, você vai ter os reis que queriam cachorros com uma característica X, também utilizado ali. Mas o trabalho de hoje em dia de um adestrador / especialista em comportamento canino, ele é mais como um psicólogo canino mesmo. Ele é aquela pessoa que entende o que aquele cachorro está querendo dizer e transforma isso e fala para o dono, olha, faça isso, isso e isso. Você vai ver que vai ter mais resultado. Então, por exemplo, essa questão de trabalhar a energia da calma, sabe? Às vezes disciplinar quando precisa. Então, isso é o tempo todo que você vai... Porque você e o seu cachorro. Não vai ter uma hora que ele vai parar de... Só quando ele estiver dormindo. Então, assim... é natural. É natural. Então, e um cão, assim como uma criança precisa de um psicólogo, um cão, às vezes tem cão que
sei lá, por um grande milagre, tem cão que vem quase sem problemas de nada, super tranquilo, tal. Mas o que acontece é que, assim, você também está pegando um ser que tem características um pouco selvagens, que é aquela, que eu tô falando na questão animal, Sim, sim. que assim, a convivência dele com a vida com os humanos e nas cidades, Sim, ela dá uma diferença brutal, assim, por isso que acaba existindo profissões como a minha, porque se você pega, por exemplo, eu tenho uma cachorra de um amigo que quando aí mora aqui em São Paulo e que aqui na cidade ela fica um pouco mais medrosa, meio na dela. Quando ele vai para a casa dos pais no interior, a cachorra se transforma, ela fica muito mais feliz, muito mais tranquila. Então, assim, tem cães que, beleza, vivem aqui numa boa. Se você pegar talvez um maltês, um Lulu da Pomerânia, os cachorrinhos ali mais de companhia, muitos deles amam a vida aqui num apartamento. E eu não digo, a Nina, né, que você conhece, afinal você é tio dela, a Nina, ela praticamente, ela gosta lá do pedaço, ela é essencialmente urbana. Pois é. O negócio dela é totalmente urbano. E ela é um cão sem raça definida. Sem raça definida, exatamente. E assim, a minha também é. E assim, os cães sem raça definida são, como a gente falou antes, né? São uma grande loteria. Você não sabe o que pode acontecer. Exatamente. Assim, você não sabe, porque você não sabe como são os pais, não tem uma questão de pedigria envolvida, você não tem uma linhagem. Então, mas exatamente isso tudo remonta naquilo que a gente estava falando sobre o papel do adestrador na vida das pessoas, né? Então, assim, se o cachorro não tem problema, ok. Mas em muitos casos, as pessoas precisam, por exemplo, muita gente não sabe o básico para você ter um cão. Então, eu sou chamado muitas vezes para dar pelo menos as orientações básicas que muita gente não sabe, do tipo, vai ter um cão? Pô, então já prepara o seu ambiente tem que ser planejado, você tem que deixar um tapete higiênico, um jornal, você vai ter que deixar... Aquilo que, inclusive, você já comentou conosco num outro episódio, que, aliás, eu vou colocar depois o link na descrição, né? Nós vamos colocar o link na descrição do outro episódio, porque é praticamente um episódio complementar. Lá nós falamos de toda essa questão relativa a ter o cachorro e o relacionamento com o cachorro em casa. Mas hoje a gente está falando essencialmente da profissão de adestrador. Você poderia nos dizer, né, as principais tarefas que fazem parte do dia a dia de um adestrador? Por exemplo, né, o que você pode nos falar sobre a avaliação do comportamento do cão? Então, a avaliação é muito importante porque, como eu falei, ela é o começo de tudo. Então, assim, por isso que eu sempre falo desse processo investigativo. É nessa hora que o adestrador vai avaliando como que aquele cão está se comportando, o que ele precisa, o que a gente precisa treinar para que a gente consiga cumprir e alcançar nossos objetivos. Então, por exemplo, se você tem um cão que é muito ansioso, então a gente tem que avaliar e falar, bom, vou ter que trabalhar ferramentas e treinamentos de controle de ansiedade, de capacidade de aprendizado, ele conseguiu ouvir o tutor, ele conseguiu obedecer, e isso tem existe um treinamento específico de obediência, autocontrole, que vai ajudar a estimular o cão a ter essa capacidade de aprender, essa capacidade de ouvir o tutor e obedecer. Então, essa avaliação é muito importante nesse quesito, porque ela já é o começo, né? O bom adestrador, ele vai ter que chegar e avaliar o comportamento desse cão e avaliar e comportamento do cão versus comportamento da família. Como que a família vai... E é uma coisa interessante, porque você comparou o trabalho do adestrador com o trabalho de um psicólogo. E exatamente o psicólogo começa nesse ponto, né? Exato. É bem parecido mesmo. É como a gente não tem uma certificação, um certificado de psicólogo, não tem um conselho, mas basicamente... É a mesma coisa. E a metodologia a ser usada, como, por exemplo, reforço positivo,
clicker training Então, e essas coisas. assim, o reforço positivo ele é muito bem-vindo, mas ele tem que ser usado com uma certa parcimônia, assim, não é para qualquer momento que você vai usar reforço positivo. Por exemplo, não dá para usar Então, aí o ideal é fazer um planejamento desse treinamento. Exatamente. Então, assim, por exemplo, eu, particularmente, eu não sou aquele adestrador de adestrador Nutella, né? Tô brincando, mas assim, não é aquele adestrador que vai seguir toda a cartilha que a internet disse, porque hoje em dia o que não falta é vídeo, né? Por aí. Mas quando você tá em campo, na realidade, você vai vendo que assim. E outra, eu só tô falando isso também pelo que as próprios clientes me falam. Claro, claro. E assim, por exemplo, se a pessoa teve um outro adestrador, eu sempre pergunto o que foi feito, tal, só para saber o que funcionou ou não com aquele determinado cão. Então, assim, o reforço positivo, por exemplo, não dá para você, sei lá, você usar o reforço positivo quando o seu cachorro está agressivo, querendo morder, avançar um outro na rua ou em alguma pessoa. Porque senão ele vai achar que aquilo é legal e vai fazer mais ainda. E eu já vi muito isso. O que eu já vi de cachorro latindo na rua e aí o adestrador, né, enfiava petisco na boca do cachorro, cara, às vezes o cachorro cuspia, porque ele nem ligava, Henrique. Ele tá, o cachorro cuspia e que se dane, não tava nem aí. Então o reforço positivo é uma frase que eu sempre digo, que assim, o reforço positivo é para dar num momento positivo. Então, assim, o cachorro fez alguma coisa ok, se ele fez uma coisa bacana, aí isso é uma consequência daquele comportamento. Em relação ao reforço positivo, é o que você comentou, não vale a pena reforçar no momento em que o cachorro está tendo uma atitude que não é a mais adequada, não é verdade? Exatamente. Você acaba usando o reforço positivo em situações de, por exemplo, medo, quando um cão precisa ser estimulado a alguma coisa. Por exemplo, você vê, tem cães que foram, sei lá, resgatados em situação de violência. Certo. Então, você precisa transformar, para reabilitar o cão, você precisa transformar aquele problema numa coisa positiva. E o petisco, o reforço positivo, ele é uma forma de entrada, né? Para você começar a fazer, ele acostumar a gostar daquilo. E também, quando a gente está falando de filhote, ele ajuda muito quando a gente está falando de necessidades. Por exemplo, um cão que faz o xixi no lugar certo, o cocô no lugar certo, se você premiar com reforço positivo, é ótimo, porque o cachorro vai cada vez mais fixar e gostar de fazer naquela superfície, porque muitos cães acabam não gostando tanto. Só espero que ele não queira depois petiscos toda hora que ele for fazer xixi e cocô, né? É um risco que se corre, né? É um risco que se corre, né? Mas é que pelo menos você não tem a sua casa toda suja, né? Exatamente. Aí eu tinha comentado sobre o tal do clicker training, né? Que eu não faço a mínima ideia do que é. Cara, eu vou ser bem sincero com você. Sei que muita gente, talvez adestradores, vão querer achar ruim, me xingar, mas eu não tô nem aí. Para mim, o clicker é uma porcaria. Assim, não serve para nada. Porque o clicker, basicamente, ele é um negocinho assim, que você fica fazendo clique, clique. Isso aí é um marcador de comportamento. É assim, por exemplo, o cachorro sentou, você dá um clique e dá o petisco para ele. Aí você, sei lá, ele deitou, você dá um outro clique e ele recompensa. Então, assim, o que acontece é que você usa o clique para ele fazer uma ação. Entendi. Porque seriam os reflexos condicionados de Pavlov. Exatamente. Só que assim, aí eu vou te falar uma coisa. Para quê? Assim, se fosse mais fácil, você dar o petisco direto. Pronto, você não precisa de um aparelhinho, que para mim isso burocratiza qualquer treino. Isso é um... Para mim não serve para nada. São os resultados, né, meu cara? Exatamente. Se efetivamente os resultados não exigem isso, são iguais. Até porque, Henrique, eu vou te falar uma coisa, cara. Quando a gente está falando de problema de comportamento, se o cachorro estiver ansioso, tem cães que saem arrastando o tutor na rua, que você precisa trabalhar essa questão da paciência, da obediência, você pode ficar clicando à vontade. O clique, ele vai clicar que não vai fazer nada. O cachorro tá nem aí que está clicando ou não está clicando. É mais ou menos como aqueles carros ali que tocam aqueles alarmes que ficam
horas tocando aquilo e ninguém tá nem aí para. Tá nem aí. Exatamente. Esse ouve aquela voz falando: esse veículo foi roubado. Serve para nada. Em geral, não é quando ele está sendo assaltado, é quando alguém deu um esbarrão nele ou coisa do gênero. Deu um vento, aí o carro deu. Mas, não, mas é verdade. Então, assim, o clicker, talvez, assim, ele pode ser bem utilizado em, sei lá, cães de competição. Aí pode até ser, você está com um Border Collie, está num campeonato, você clica para ele fazer um movimento X, clica para fazer um movimento Y. Mas assim. Mas aí eu diria que já é algo mais relacionado a uma determinada atividade, foge um pouco isso do é muito escopo dessa profissão, né? Então, mas muita gente acha que é isso, né? Você sabe que muita gente acha que você vai pegar um Border Collie, vai fazer 1000 truques e acha que isso é um trabalho de um adestrador. A realidade é que não. Aí ele teria que procurar uma empresa, uma escola de agility, dessas que fazem treinamentos, disputar campeonatos, até internacionais. Tem gente que totalmente distinta. Exato, só que assim, e tem muito hoje em dia, tem muito adestrador que aparece lá no Instagram, do tipo, olha, eu fui no campeonato tal fazer tal coisa. Aí você vê o cara com um cachorro naquelas competições, com aquela tomada aberta e o cachorro, o cara andando e o cachorro passando pelo um slalom, tudo bem, isso é lindo. Mas isso não resolve problemas de comportamento. Então, assim, isso é bom para a competição. E um cachorro que vai competir é um cachorro que basicamente já está um pouco mais equilibrado, mais calmo. Porque se um cachorro, vamos supor, se você tem o Border Collie, que é a raça mais inteligente que existe, e você quer uma competição, você quer que ele salte um obstáculo. Se esse cachorro, por exemplo, teve medo, se tiver medo de pular aquele obstáculo, se ele tem uma associação ruim, se, sei lá, uma vez caiu em cima da cabeça dele, se ele se machucou, qualquer coisa assim. Claro. Aí tudo isso já foi por água abaixo. Aí você vai ter que fazer um treino de reabilitação para ele entender que aquilo não é uma ameaça e ele poder pular aquele obstáculo, né? Eu diria que são profissões totalmente distintas. Sim. As pessoas faltam totalmente distintos, né? Exatamente isso. Aliás, uma coisa que, já que a gente está falando de planejamento do treinamento, né? Eu diria que o cronograma dessas sessões é uma coisa bastante importante, né? Afinal de contas, os horários em si tem todo um... Não só os horários devido às pessoas, mas talvez o próprio cão, eu calculo, se ele está acostumado a se treinar em determinado horário, ele não vai querer ser treinado num outro, não sei, afinal os cães são animais de hábitos, né? Sim, o que acontece é que sim, você até pode treinar num dia num horário, no outro dia outro horário, dependendo da situação. Então assim, olha, eu já tive que treinar cães em horário, num dia foi no horário, outro dia foi outro horário, não teve nenhum problema, porque na verdade era para resolver um caso específico. Então, ele não ficou, digamos assim, mais obediente ou ficou melhor porque ele estava fazendo às 3 da tarde e no outro dia fazendo às 2. Basicamente, ele vive assim para aquele momento lá. Ou seja, no frigir dos ovos, o que importa esse cronograma é pro tutor do cão. O cronograma ele é importante quando você, por exemplo, como eu falei, cada caso é um caso, mas assim, primeiro, lógico que você precisa de um cronograma, até falando para profissão adestrador, você precisa ser uma pessoa organizada em relação ao horário, porque senão você já se ferra aí. Ninguém vai querer uma pessoa que você marca um horário, ela vai em outro, né? Então, assim, isso, tudo bem. Agora, se, por exemplo, um cão tá com uma questão de... por exemplo, tem cães adultos que fazem, sei lá, foram adotados adultos e tal, e não teve aquele treinamento de filhote de fazer no tapetinho. Tem cães que simplesmente não entendem que tem que fazer naquilo lá, principalmente os cães que já são adultos que nunca foram acostumados a isso. Sim. Então, a questão de cronograma, a gente está falando assim, horário de um cão, você ajudaria, por exemplo, eu quero que esse cão perca o costume de fazer necessidades em casa. Por exemplo, às 11 da noite eu sou obrigado a sair com ele para a rua para ele fazer as necessidades. Então, por exemplo, quando você está... A questão de horário é mais se você for, assim, por exemplo, como eu estava te falando, se o cão, ele não consegue fazer as necessidades dele na rua, por exemplo. Tem cão que acontece isso mesmo. Ele não consegue fazer a necessidade dele na rua.
E aí esse é um problema. Ele, não sei, tem cachorro que é medroso e tal. O que a gente pode usar é a própria fisiologia do intestino ao nosso favor. Então, por exemplo, a gente está falando de cronograma. Se você deu comida para ele um certo tempo, depois, se você tem já sabe que o seu cão, geralmente, depois que ele come, ele faz as necessidades dele, sei lá, 40 minutos, 20 minutos depois, aí você vem com um cronograma que seria interessante, que você olhar e falar, tá, agora eu vou ter que sair com ele nesse horário X, para ele poder, e para quê? Para ver se estimula ele a fazer necessidade dele na rua, porque tem gente que gosta também que o cachorro faça na rua, é uma coisa boa, né? O fato dele estar travado na rua, porque ele tá... As pessoas, infelizmente, deixam o cachorro fazer na rua, e o pior é que muitas delas acabam deixando. Ah, não, isso é terrível. Isso é o presente lá, né? Não, isso aí mas isso, e acontece isso muito, ainda mais baixo, tem muitos cães, como que esses que eu mais atendo, é um problema. Muita gente não tem noção, nem deveria ter cachorro, se for para ser assim, né? Não ter uma civilidade. Então, assim, essa parte de cronograma seria bom para isso, e também, quando a gente fala de horário, é bom para você na alimentação também. A gente falou de um lado da evacuação, tem agora a parte que entra, que assim, por exemplo, não é legal você deixar a ração lá o dia todo. Então, por exemplo, se você tem um horário, um itinerário ali de assim, ele vai comer de manhã e vai comer à tardezinha à noite. Isso ajuda para o seu cachorro, primeiro, gostar de comer a ração, ter interesse em comer essa ração, porque muita gente... Eu acabei de vir agora de um adestramento que foi isso, a pessoa deixava o cachorro o dia inteiro lá, com a comida lá. E a comida vai acontecendo o quê? Se a gente pegar um prato de comida agora, colocar na nossa mesa e sair, ela não vai ter o mesmo gosto. Não, a ração é a mesma vai coisa. Deteriorando, a mesma coisa. Exato. Né? A ração é a mesma coisa. Então, assim, o cachorro não comeu naquele determinado momento, tudo bem, você pega, guarda numa vasilha armazenadinha, fechadinha, para manter a ração mais palatável possível, mais interessante, exatamente. E aí depois você dá de novo. Aí mais tarde você dá de novo. Isso é para o cão também se ajudar a se condicionar, falar, ó, você tem que comer nesse horário, não dá para você ficar de frescurinha, assim, digamos assim, não quero comer, não. Se você tiver com fome, você vai acabar comendo, né? Exatamente. Então, assim, e se a ração vai ficando lá, é normal que o cachorro perca o interesse. Então, aí que eu tenho que chegar e informar, orientar a pessoa, falar, olha, deixa a ração no momento X, a hora que ele comeu, aí beleza, depois eu comer só mais tarde. Isso aí a gente está falando de cronograma, aí é um hábito bom. Esse, realmente, cães são ser de hábito. Então, assim, sim, é bom você ter um cronograma para sua vida, sair com ele, passear com ele, aí esse é um cronograma bom de você seguir. Vou sair um horário tal, não vou sair no horário de muito sol, porque também tem que ser muito idiota, né? Porque tem que a gente por aí que tá no sol de rachado do verão, tá saindo meio dia com o cachorro lá. É absurdo. Muito legal. Cadu, e falando sobre essas atividades, né? O que você pode nos falar sobre os comandos básicos e também a correção de comportamentos indesejados que um adestrador faria em relação ao animal em si? Sim. Bom, comandos básicos a gente tem os principais, né, que são senta, fica, dá a pata, deitar. Então, assim, esses são os que mais as pessoas pedem e que muitas vezes acabam ajudando em de algumas maneiras. Por exemplo, quando você vai pedir para um cachorro sentar, isso ajuda, se ele tiver com uma função de obediência, pode ser muito bom. Por quê? Porque ele vai começar a associar que é melhor ele sentar do que ele ficar pulando na pessoa para pedir as coisas. Isso é importante. Então, assim, por exemplo, primeiro a gente vai demonstrar que aquele comportamento é errado, e como é que a gente vai fazer isso? Simplesmente não dando atenção quando ele estiver ali, pulando desesperado. Então, assim, por exemplo, a minha cachorrinha mesmo, né, ela, como é muito filhotinha, ela tem essa ímpeto de pular. Quando ela começa a fazer isso, eu simplesmente não dou a sustentação para o pulo dela. Quando ela quer pular em mim, eu sempre vou para trás. Se ela pular do lado esquerdo para o direito, eu vou para cá, eu vou para cá.
É para ela entender que assim, não vou ficar te segurando quando você estiver pulando demais. Lógico, um pulinho para ganhar um carinhozinho, uma coisinha, você pega. Mas sem exageros, né? Porque não tem exagero. Então, por exemplo, com comida, cachorro geralmente fica muito maluco. Então, assim, vai pegar, vamos supor, você vai ver uma fruta, que é uma coisa que o cachorro pode comer também. Então, sei lá, com um melão. Aí o cachorro vem e tal, é uma coisa que você pode dar, diferente, sei lá, de um chocolate, você não vai dar, né? Claro. Mas assim, aí, por exemplo, se o cachorro está muito ansioso, você pode, sei lá, você come uma parte da sua fruta, a outra você quer dar para ele. Em vez de você dar para ele enquanto ele estiver ali pulando, porque aí ele vai associar e fazer isso sempre, você vai falar, não, calma, senta primeiro, aí você ganha. Pronto, então o fato dele sentar, já quer dizer que ele conseguiu dar uma baixadinha naquele nível de energia muito alto. Então isso você está usando o comando senta para uma função. Outra coisa que costuma acontecer, principalmente, por exemplo, quando se leva o cão, né, numa guia e ele fica te puxando, e às vezes se escapa de você, e aí você quer que ele venha quando seja chamado, né? Isso daí também é algo muito importante, né? Não, isso com certeza. Primeiro que assim, o cachorro quando no adestramento, eu tenho adestramento em questões de casa e adestramento na rua, né? Eu sempre já faço, no pacote já faço os dois. Que é simplesmente ensinar o cachorro a não me arrastar na hora de passear. Então, a gente vai começar desde casa, treinando ele para ele ser um cachorro mais paciente, né? Para ele entender que a energia ansiosa não vai ajudá-lo a chegar a lugar nenhum. Principalmente pegar a porta. Então, por exemplo, eu até falo para as pessoas, evita a palavra vamos passear, por exemplo, porque isso já vai carregando de energia dentro de casa até chegar na portaria do prédio. Não, exatamente. Fica doidão. Então, assim, você já tem que começar em casa. Aí, beleza. Na rua já é uma loucura, porque são diversos estímulos. Então, nessa hora, a gente vai usar os equipamentos mais assertivos para isso. Por exemplo, o cachorro que arrasta muito. Não dá para você usar um peitoral que de tração, que ele consegue tracionar, que é melhor você usar um peitoral que encaixa aqui, que é um peitoral de treinamento. Ou se o cachorro realmente é muito forte e te arrasta, mesmo com esse peitoral, você pode usar uma coleira de pescoço. Se é um cachorro que gosta muito de inclinar a cabeça para frente aqui e tal, que a coleira de pescoço vai asfixiar, você pode usar um que a gente chama de cabresto, que é uma coleira que ela encaixa aqui na nuca e também aqui. O pessoal acha que é focinheira, mas não é. Ela encaixa aqui porque é só para direcionar o focinho e não fazer ele fazer esse movimento aqui. Ó. Entendi, então, entendi. assim, isso inclusive para o animal não se ferir, né? Exatamente. Então, assim, isso a gente já tem que ensinar o cão para ele primeiro não arrastar a gente na rua. Então, o trabalho do adestrador é exatamente orientar um passeio correto. Então, é o que eu falo, não é o quão longe o quanto ele anda, e sim como ele anda. Então, se ele anda sem te arrastar do seu lado, direito ou esquerdo, tanto faz, mas ele do seu lado com uma energia mais calma, mais obediente, isso já é ótimo. Então, o treinamento é necessário, é muito necessário fazer esse treinamento de obediência na rua. E o que você pode fazer sempre, por exemplo, como você falou que às vezes acontece, o cão, sei lá, deu alguma questão, ele escapou da coleira, coisa assim. Aí você fica lá gritando para ele voltar e ele não quer saber. O que você pode fazer é sempre acostumar, principalmente de filhote, a você chamá-lo mesmo de longe, sempre que ele chegar perto de você, aí você pode dar um reforço positivo. Entendi. Isso vai também ao encontro do treinamento do FICA, por exemplo. O FICA, ele é muito o centro, tem uma função que é para ele ficar um pouco mais calmo. O FICA tem exatamente essa função também, só que o FICA ele é ainda mais aprimorado, que é você, por exemplo, vai abrir a porta de casa e não quer que ele escape. Você vai fazer um FICA. Você vai fazer um FICA de uma forma bem efetiva, que ele entenda que não é para ele te atropelar, escapar pela sua perna. E no FICA, a gente pode fazer dentro do treino do FICA, você pode fazer um treino em que você deixa o cachorro o mais distante possível e você fala aqui. Aí ele vem até você. Quando ele vem, você prende com um petisco. Então, assim, quando o cachorro escapar, é muito importante a pessoa manter a calma, tentar agachar, que é a forma que ele é acostumado a receber o nosso carinho, e ir chamando ele. Porque muitas vezes, quando você começa a correr atrás dele, ele começa a correr mais, né? Então, assim, lógico, muitas vezes ele acha até que você vai agredi-lo, né? Ou você vai testar no meio de uma brincadeira. Então, assim, a primeira coisa, claro que
antes de mais nada, verifica o seu equipamento, vê se a sua coleira tá boa, né? Pra você não passar perrengue. Prende bem. Prende bem. Se passar um perrengue, então tenta sempre atraí-lo. Chama ele até você para ele acostumar sempre a gostar da sua presença. Assim, então, assim, eu tenho um aluno que fixou tanto essa questão do passeio, de estar sempre junto comigo, me seguindo, que hoje, se eu pego a coleira, juro para você, se eu pegar a coleira, soltar a coleira e sair andando na calçada mesmo, ele fica atrás de mim o tempo todo. Ele não. Legal, legal. A pessoa até acha, chama ele, mas não, ele Ou fica seja, do meu lado. teoricamente nem precisaria da guia, né? Da coleira, exatamente. Eu só uso a guia porque não tem como, é uma forma de você até pensar pela vida dele. Muito adestrador fala de, eu ensino sem guia, tá, mas para mim isso é uma bobeira. Porque... Não, aliás, eu acho que também é uma forma de que os pedestres ao redor, os estranhos, se sintam mais à vontade, né? Mais à vontade, com certeza, com certeza. E assim, você não sabe, às vezes o cachorro tá sem coleira, mas cruza com um cachorro que tá na coleira, mas é super agressivo. Aí o seu cachorro quer responder de uma forma talvez agressiva também, só que ele tá sem coleira, como é que vai fazer? Então, o cachorro, o lugar na cidade, tá no campo ou no lugar fechado, aí você pode soltar a guia, soltar a coleira. Se você tiver na rua, é com coleira. E, Cadu, meu caro, é uma coisa que, assim, eu já tive cachorros, né, que, por exemplo, tive um Tekel, que ele era muito esperto, né? E ele só soltava um objeto quando ele ganhava um mimo. Ou seja, você tinha que dar alguma coisa para ele, então ele já associou aquela ideia. Eu pego alguma coisa para ganhar um mimo. Tá certo. O que se pode fazer para evitar isso? Outra coisa, aquilo do fazer as necessidades no local correto, você já falou, na realidade, né, de dar os petiscos, se ele fez isso de uma forma adequada e tal, né? Agora, uma coisa também que a mim me afetou bastante com a Nina é que quando ela era neném, ela veio para cá, ela latia, nossa, parecia uma metralhadora. E ainda hoje ela late como uma metralhadora para os estranhos, né? E aí, mas eu... Tem um treino para isso. Tem um treino específico, porque eu falo com ela, né, eu falo assim, Nina, para com isso. E aí ela fica muda na hora, né? Agora, quando há um estranho, infelizmente, ela... fica um pouco mais ansiosa, né? Exatamente, né? Não, isso aí, assim, o treino dos latidos, de você parar de latir, primeiro que, assim, tudo tem a ver com também como que é a vida desse cão. Então, por exemplo, esses cães que latem muito, o que é o latido? Ele é uma expressão de ansiedade. Até porque se você pegar outros canídeos na natureza, eles não latem. Se você pegar um chacal, ele não late. Se você pegar um coiote, um lobo, uma beco, uma raposa, ele não late. Então, existe até um cão africano, que é o Bassende, que ele não late, mas ele não late porque a formação das cordas vocais dele é diferente dos outros cães. Mas ele é um cachorro que não late. Alguns cães orientais, Shiba, Akita, Shar-Pei, talvez não são muito de latir também. Mas o que acontece é que o latido ele virou uma expressão de ansiedade. Então, quando o cão quer alguma coisa, ou no caso da Nina, como você falou, chega um estranho, também ela fica ansiosa porque ela não sabe quem é essa pessoa. Então, assim, aquele cão, por exemplo, um cliente chega para mim e fala, meu cão late demais. Aí eu sempre pergunto, mas qual que é a vida desse cão? Seu cão gasta energia? Seu cão sai para a rua? Seu cão passeia? Seu cão... porque o latido ele é como se fosse uma panela de pressão que explode. Então, muitos cães que latem para tudo, falta também a questão da obediência. Claro que a pessoa pode usar uma voz de comando para parar, né? Do tipo, o cara, você pode chegar e... Porque um cachorro corrige o outro assim. Numa matilha, o cachorro vai chegar no outro e fazer assim, ó. Aqui no... Só parou, não é morder, é só. A gente tem que ter essa energia também. Um cutucão, não é como um ser humano faz com os outros também. É a comunicação, pura e simples. Comunicação. Aliás, ele vai só. Não. Então, assim, se por um lado você tem a obediência, por um lado você tem que dar a parte onde, digamos assim, um lado a obediência, o outro lado você tem que olhar também a vida do seu cão para ele tentar ser naturalmente um cão sem essa ansiedade na cabeça dele. Como que ele faz isso? Gastando energia a vida dele, exato. Ele tem que gastar a energia dele, ele tem que ter coisas para ele morder, tem que ter coisas que... Então,
pelo que eu entendi aí, talvez a destruição de objetos, a ansiedade de separação, aquilo de ficar pulando nas pessoas e roer móveis, essas coisas, Sim. tem uma ligação com isso tudo. Total. Isso, na verdade, assim, eu sempre falo para as pessoas, um filhote que ele destrói a casa toda é ruim, claro que é ruim, mas eu sempre falo assim, tá, você já me falou aquilo que você não quer que o seu cachorro morda, não quero que morda meu sapato, a mesa, a cadeira, tá. Só que, e aquilo que ele pode morder, você dá para ele? Então é que tá. Ele é naturalmente um bebê precisa pegar, um cão precisa morder. Então, aí não tem como a gente mudar a essência de um ser. Então, ele é biologicamente. A boca é a mão dele, né? É a mão. Então, assim, o que você já tem que fazer? Primeiro, evitar o acesso dele aos objetos que ele possa destruir. Então, por exemplo, se ele vai destruir um sapato, uma meia, alguma coisa, é melhor você deixar guardado. Então, assim, você não é melhor deixar ele mais organizado, né? Exato, exatamente. Então, assim, não deixe ele entrar nos quartos, por exemplo, para não destruir as coisas. Na cozinha tem um armário cheio de prato, de vasilha e tal. É melhor ele também não ter acesso à cozinha. É melhor que ele, no começo, ele vai tendo um acesso um pouco mais restrito e ficando nos locais onde o dano pode ser menor. Porque, assim, e ao mesmo tempo, ele tem que sair para gastar a energia dele e quando voltar para casa, ele tem que ter coisas para ele roer, para ele morder, ele precisa. Para passar o tempo, na verdade. Exato, né? Como a gente falou, você sabe bem, os cães, eles têm um formato do focinho feito para isso. Então, assim, você tem que. A gente também não pode lutar contra a biologia do animal. Então, assim, você tem que. Por exemplo, uma das coisas que vai fazer ele parar de destruir as coisas é quando ele tiver coisas para ele morder. Então, osso, você pode dar um ossão bem grosso, maciço para ele, você pode dar brinquedos que você pode rechear com petisco, pode pegar brinquedos de diferentes texturas, um mais duro, um outro mais emborrachado, você pode pegar cordas, tem cachorro que gosta de ficar mexendo, balançando, então assim, para ele evitar que ele destrua a sua casa, você também tem que dar coisas para ele poder morder, porque assim, muitas vezes ele só vai querer morder o pé de uma cadeira porque ele também não tem nada, tem gente que dá um brinquedo só pro cachorro e acha que ele tem que ser feliz, ele tem que se contentar com isso, não é a realidade. Então, o latido a gente tem que fazer a correção, mas também fazer por onde, que é gastar a energia dele, e as destruições em excesso, você também pode corrigi-lo, claro, quando ele estiver mordendo o pé de uma cadeira, mas ao mesmo tempo você corrige e já dá aquilo que ele pode morder, para ele entender que assim, isso não, isso sim. Não, mas isso daqui é todo seu para você. É todo seu, porque essa comunicação é clara, exato. Quando você mostra para o cachorro sim e não, é muito mais fácil para ele poder entender. O que a maioria das pessoas esquece é que o cachorro é um animal inteligente. Ele pode não entender, vamos dizer assim, como um ser humano, mas ele exato, mas ele entende muita coisa. A Nina, por exemplo, eu te garanto, ela entende, te juro, mais de 50 palavras. Claro. Ela sabe. Eu até falo, são inteligências diferentes. A gente fala, uma vez um cara falou para mim, cachorro é burro. Eu falei, olha, cachorro é burro, se eu soltar você no meio da floresta agora, ele sobrevive, você não. Exatamente. Então, ele tem uma inteligência diferente. Quem será o burro? Não, e isso é uma coisa interessante, porque afinal de contas, a gente não pode esquecer que estamos tentando medir a inteligência do animal baseado na nossa. Um cachorro, por mais inteligente que seja, ele dificilmente vai ultrapassar a inteligência de uma criança de 2, 3 anos. Olha lá, ainda é isso, exatamente isso. E você não vai esperar que o seu cachorro... Aí que é o problema que a gente cai na questão das humanizações. A gente tem que entender que um cachorro, ele é um cachorro. Então, assim, não espere que ele vai ser um chat GPT que você vai fazer. Isso é interessante, porque ele traz à baila uma outra coisa, que é a questão da socialização, né? Então, uma das atividades do adestrador mais importantes acaba sendo ensinar o cão a conviver com outros animais. E aí, quando eu falo animais, eu digo também pessoas, né? De forma equilibrada, né? Por exemplo, como agir com um adulto diferente de como agir com uma criança, como agir em ambientes urbanos, que a gente sabe que são extremamente perigosos, ruas, praças, ou mesmo em pet shop, que
para ele deve ser uma loucura quando ele entra no Sim, pet nossa, cachorro quer e ficar até louco. aqueles sons e movimentos absurdos que a gente ouve, por exemplo, como É trovões, fogos de artifício, são os medos ali, né? motos que passam que nem doido aí pela Sim, rua. com certeza. Então, A socialização. Pode falar. Não, eu ia falar, como vocês tratam essa questão? Então, assim, a socialização ela é muito importante fazer desde o começo, desde novo. Então, o cachorro tem que ser experiencializado. Ele tem que sair para rua, ele tem que. A vida tá aí, ele tem que sair. Ele tem que sair, tem que ver outro cão, tem que olhar, tem que falar, pô, não, aquele cão não é uma ameaça. Claro que a gente tem que ser prudente. Então, você não vai socializar o seu filhote com um cão que está agressivo. Então, você vai ter que. Melhor você socializar o seu filhote com um cão que esteja mais tranquilo, que seja receptivo. Aí vai construir na cabeça dele que um cão não ameaça e é uma coisa boa. Então, assim, agora, se você já tem um cão que é adulto, já tem esse problema de socialização, ele já tem 3 anos e é assim, aí é mais complicado. Aí o que você vai fazer simplesmente é evitar os cães que têm muito atrito e tentar aproximar ele de cães que sejam um pouco mais tranquilos. Geralmente, cão que tem problema de socialização, ele tem mais problema com cães que são ansiosos também. Quando você tem um cão que é mais tranquilão, esses cães mais difíceis de socializar, eles vão melhor também. E tudo que a gente tem que fazer com um cão que já é adulto tem esse problema, a gente vai fazer um trabalho paulatinamente. Então a gente vai ter que fazer por etapas, é gradual. Então a gente não vai chegar e socializar do nada. A gente vai ter que socializar de uma forma um pouco mais comedida, para ele primeiro e entendendo que essa experiência não é uma coisa ruim. Então a gente pode fazer de longe, vai num parque ali com os cães correndo, brincando, ele pode ficar só dando uma olhada, depois você vai chegando perto, pode levar um reforço positivo, nesse momento é bem-vindo. Então a socialização ela é importantíssima para a vida do cão, é bom que ele conheça a gente, conheça cachorros, conheça outros animais. E pessoas, né? Como nessa socialização com pessoas. E ainda mais sem contar a questão de que o cachorro vai encontrar adultos e crianças. Exato, é que eu vou chegar. Na cabeça dele, eu não sei se ele entende que uma criança é, na verdade, um mini adulto, eu não sei como é que funciona. Por incrível que pareça, muito cão entende, você acredita? Ele sabe, até pelo visual. Ele vai ver que uma criança não vai poder dar a sustentação para ele que um adulto dá. Então ele não vai conseguir, ele sabe que a criança às vezes tem a altura dele. Sim. Então tem cães que tem alguns problemas com crianças, geralmente raças pequenas, elas se sentem meio ameaçadas pela energia da criança, que tem muita energia e tal. Então, essa socialização com crianças, ela tem que ser feita de uma forma muito calma e também com coleira, porque a criança pode fazer qualquer movimento brusco e o cachorro pode não gostar, morder a criança, aí já vira um trauma. Aí pode até traumatizar a pessoa. Então, assim, a socialização com criança é melhor você fazer, sentir como que é o seu cachorro com criança, socializar ele, primeiro momento que ele vai estar com aquela criança, melhor que ele esteja numa coleira, deixa ele cheirar, e aos poucos você vai vendo se dá para dar essa confiança dele ficar bem com a criança, porque tem cachorro que vira super brother, vira super amigo da criança. Sim. Agora, e a socialização com pessoas, basicamente primeiro você vê socializar com pessoas que estão afim também de receber a interação com o seu cão. Então, a gente dificilmente você vai levar o seu cão. Não forçar. Exatamente. Então, se a pessoa não gostou, você não vai. Não vai, porque o cão vai ficar em cima dela, ela não vai querer. Hoje já é comprovado que o cão consegue sentir o cheiro do medo. Isso já é cientificamente comprovado os hormônios que a gente acaba exalando e tal, e o cachorro consegue sentir esses cheiros que o nosso corpo exala quando a gente está em algumas situações. E o medo é sempre uma coisa muito, assim, intrigante para o cão. Ele pode, se ele vê que um outro cão está com medo, ele mesmo pode falar, se ele está com medo, será que ele quer me atacar? Então, meio que joga o medo um para o outro, né? Então, o ser humano que não tiver a fim de socializar, melhor a gente não nem tentar. E no fundo é o que acontece também entre os seres humanos, né? Porque você não vai socializar com um cara que está irritado e tudo mais, ou seja, na realidade é mais que nada uma questão de saber captar os sinais do outro e agir conforme eles, né? Exatamente, é uma leitura de sinais, uma leitura de linguagem corporal.
Aliás, aí entra a questão da orientação aos tutores, né, que é uma parte essencial do teu trabalho, que é treinar não só os cães, mas treinar os tutores. Né? Esse eu diria que é um dos mais difíceis, viu? Porque tem muita gente que é mais fácil treinar o cão, porque tem muita gente que é muito teimosa. E o cão já aprendeu, mas a pessoa tá naquela. Tem gente que não, Cadu, mas eu não acho isso. Você, olha, mas o que você fez deu certo? Ah, não deu. Então, assim, vamos tentar de uma outra forma, porque você não tá. Então, porque assim, aí entra algumas questões, como, por exemplo, eles precisam saber, né, como reforçar esses aprendizados do cão que ele recebeu, do adestrador. Exatamente. É dedicação, você manter a constância, é isso aí. Manter também a consistência dos comandos. Né? Dos comandos, do treinamento, é isso mesmo. Saber lidar com comportamentos problemáticos sem a figura do adestrador. Né? É porque, no fundo, é como eu falo, eu não vivo com o cachorro. Depois de um tempo eu vou embora. Exato, então, a pessoa que tem que se dedicar ao treinamento, às aulas, e fazer a mágica acontecer. Eu sempre falo para todo mundo. Ou seja, na realidade, a mágica acontecer quando você se dedicar. Com ambos, né? Exato. É uma transformação completa. Então, como eu digo, a mágica acontece quando a pessoa se dedica, porque senão fica aquele caso clássico de o cachorro só obedece ao adestrador. E não é isso, é porque a pessoa não se dedicou. Então. Não, e aí entra uma questão bastante interessante, né? Já que os cães, eles efetivamente passam grande parte das informações via linguagem corporal, né? E muitas vezes eles explicam, entre aspas, suas necessidades usando a linguagem corporal. Eu diria que é ponto primordial que o tutor entenda essa linguagem, não é verdade? Totalmente. Senão não funciona. Se ele não entender essa linguagem, ele nunca vai funcionar. Uhum. E em relação a sessões práticas, né? Como, por exemplo, o adestrador acaba realizando algumas sessões com o cão, né? E infelizmente não todas, né? Mas muitas vezes com o tutor presente, como por exemplo na casa do próprio cliente, em praças ou ambientes públicos, né? E em centros de adestramento, né? Então, quem quiser adentrar essa profissão precisa ter tudo isso em mente, não é verdade? Você tem em mente que assim, hoje em dia, puta, Henrique, vou ser bem sincero, cara, 100% do trabalho é feito na casa dos clientes. Assim, o que você usa as praças é quando você vai fazer um treinamento, por exemplo, de socialização. Entendi. Aí você vai usar essas praças a seu favor. Mas hoje é 100% você entrar no cliente. Então, por isso que eu sempre falo para as pessoas, cara, seja pontual, seja uma pessoa que seja agradável para conversar com a pessoa, tenta ter a mente aberta, pratique a empatia. Muita gente que eu atendi, que a pessoa estava num determinado caso que a pessoa estava chorando, porque não queria dar o cachorro, é terrível às vezes a situação. Então, cara, seja empático, tenta entender o lado daquela pessoa, tenta ver que não adianta, não é uma coisa que só você, eu sou o ditador, eu falo, você ouve, não. É uma troca também. Então, você não pode olhar o cachorro e a pessoa dessa forma. Você tem que ter outras coisas, assim, como pessoa mesmo, né? Para você poder adentrar a casa daquela pessoa, porque, queira ou não, aquela pessoa está te recebendo na casa dela. Sim. Então, você tem que ter o ambiente é o dela, né? O ambiente é o dela. Então, você tem que ter esse senso de respeito, senão você vai ser mais um profissional aí totalmente substituível e que a pessoa vai ficar uma aula e vai embora. Por exemplo, teve uma vez eu fui fazer um adestramento que a pessoa falou para mim que a adestradora chegou lá, era uma menininha, e ela ficou fazendo uns comandinhos básicos, o cachorro tinha um problema específico para resolver, mas ela ficou fazendo uns comandos básicos de senta, deita e tal, e tirando foto do cachorro. Era isso. A pessoa fazia isso. Então, assim, a pessoa ficou totalmente frustrada. Falou, cadê? A pessoa que tinha um monte de foto aqui e meu cachorro não resolveu. Não aprendeu nada, para minha vida não melhorou. Então, você tem que ser muito sério naquilo que você está se propondo a ajudar, né? Sim. Agora, eu sei que você já falou sobre isso, né? Principalmente na questão do clicker, né? Sim. Mas tem algumas outras técnicas e ferramentas para adestramento que o candidato a adestrador precisa conhecer, né? E também os tutores
através do adestrador, né? Como, por exemplo, o uso de guias especiais, os brinquedos educativos que você já falou, petiscos específicos, e até aquele tal obstáculos, e o pessoal fala equipamentos de agility, né? Basicamente o agility, ele como eu falei, são obstáculos que você vê em competições. O cachorro pula, ou você vai ter aquele túnelzinho que ele entra, ou o slalom, que são aqueles bastões que ficam pendurados, que o cachorro vai fazendo esse movimento. Então, isso é se você quer que o seu cão tenha um exercício mais recheado de coisas. Mas os equipamentos é aquilo que eu te falei, coleiras mais específicas, por aquilo que o seu cachorro precisar, né? Seu cachorro, às vezes você tem cachorros com problemas de articulação, aí você pode pensar até, sei lá, numa maca para um cão que tem displasia, por exemplo, que é um cão que tem uma dificuldade motora e é uma doença, né? Então, eu já vi até fotos daqueles cachorros que não têm mobilidade nas patas traseiras ou dianteiras, e eles se arrastam em carrinhos, né? Exatamente. Então, assim, isso são equipamentos, lógico, a gente está falando na vida do cão, mas falando de adestramento, os equipamentos são basicamente esses, assim, que vai ajudar na questão de obediência, as coleiras mais específicas, e em casa, assim, você ter brinquedos de diferentes tipos de texturas, você ter sempre coisas que ele possa estimular o seu cão também dentro de casa, né? Que estimular ele digamos assim, a conseguir se divertir sozinho, né? Sem precisar toda hora. Ainda mais que a gente sabe que hoje em dia a maior parte das pessoas mora em apartamento e tem cães dentro do apartamento e tem que deixar o cão muitas vezes sozinho, né? Exatamente. É aí que a gente chega e fala exatamente. Que aí a gente começa a entrar em outros pontos, tipo ansiedade de separação, coisas nesse gênero, assim, que o fato dele conseguir se divertir sozinho é muito importante. E com relação ao acompanhamento e avaliação de progresso, nesse caso, tanto do animal quanto do tutor, né? Por exemplo, registrar os avanços que o cão está fazendo, se ele está efetivamente... Né, você pode. Sim. É sempre bom. Também ajustes necessários, né? Claro. O feedback ao tutor, né? Total. Isso, assim, na verdade, assim, a pessoa... é que, lógico, como eu já estou há muito tempo nisso, então a cabeça já tá meio que decorou as coisas. Aquele cachorro tá dando isso de progresso, isso é bom. Mas se a pessoa estiver insegura, eu recomendo muito, assim, vai lá, faz uma planilhazinha, vai fazendo alguma coisa com que ela entenda qual evolução teve o aluno X dela. Então, assim, isso é bom para você também sempre mostrar para o cliente que você está empenhado na vida e no progresso daquele cão. Então, para quem está começando agora, se a pessoa se sentir mais segura assim, vai embora, faz isso mesmo, que isso é dedicação. É como eu falei, como a gente já está muito tempo na área, então, para mim é tudo fluido, já não sigo uma cartilhazinha assim. Eu chego lá, você vai meio que na base da própria experiência, né? Que você vai falar, esse cachorro já tá fazendo isso e isso. Hoje tem muitas casas que eu entro quando o cachorro, meu cachorro faz isso e isso. Aí eu já meio que diagnóstico na minha cabeça, eu falo, então tá bom, vamos fazer dessa forma. E aí, depende do treinamento que você faz, a pessoa fala, nossa, olha, precisava disso, exatamente disso. Mas isso só o tempo, né? É aquilo que diferencia os trainees dos júniores plenos e sêniores, né? Exatamente isso. Muito legal. E, Cadu, no final das contas, como se tornar um adestrador de cães? Ou melhor, antes de entrarmos nessa parte, como é o dia a dia de um adestrador de cães? É um dia a dia corrido. Você tem que ter em mente que, assim, você vai ter que... são clientes e alunos com diferentes problemas e você vai ter que estar com a cabeça sempre fresca para encarar cada trabalho, cada aluno como novidade. Então, assim, aquele aluno meu faz isso, aquele meu está acontecendo isso. Então, é um dia a dia que você vai estar sempre buscando o melhor do cachorro e do tutor. Então, eu acordo cedo, vou para um cliente, vou para outro, vou para casa, almoço, aí depois eu tenho outros clientes. Então, assim, você tem que estar... Não adianta se você for uma pessoa mais parada, tal, se você não estiver meio preguiçosinho e tal, tem que tomar melhor, talvez seja outra profissão, porque essa é meio corrida.
E para eu ter uma ideia, assim, as sessões elas duram de quanto? Então, você vai fazer. Uma hora, meia hora? Basicamente é isso. Eu faço uma sessão em 45 minutos, 40 minutos. Então você. E é bom, porque você tem que também ter um. Não dá para você fazer sessões muito longas, porque senão você atrapalha o outro horário. Então, assim, você tem que ser organizado. E o horário também do tutor, né? Exatamente o horário dele. E eu acho que uma coisa que deve pegar bastante é que, de repente, esse deslocamento que você faz entre um atendimento e o outro, às vezes pode demandar um tempo até que razoável, não é? Por isso que você tem que calcular, por exemplo, tem um cliente às 2 da tarde. Tudo bem. Aí depois eu tenho um cliente às 4, mas ele é mais longe. Então você tem que ver se realmente esse cliente é melhor ser às 4, se é melhor você. Porque assim, uma vez que você agendou com o cliente, o humano, ele vai querer naquele horário. Então, assim, sim. se prepare, se planeje bem antes. Assim, planeje bem como que você vai atender. Eu sempre pergunto, onde você mora? Onde você quer? Eu sempre fico perguntando isso, porque para ver como que eu consigo atender e não adianta eu dar um horário que eu sei que eu não vou conseguir chegar. Claro. Então, você precisa ter muito isso em mente. E como você encaixa os relatórios ou feedbacks que você precisa dar para os tutores nesses horários todos? Você faz depois, faz logo em seguida? Então, na verdade, assim, essa questão dos feedbacks que você vai dando, é como eu te falo, como na minha cabeça pela experiência, eu já criei essa biblioteca na minha cabeça, então é automático. Para mim, eu vou e já falar, fulano, você precisa disso, disso e disso. Porque o próprio cachorro vai mostrando para você. Então você olha e fala, lógico, o que você tem que ter essa sensibilidade é ver a vida daquela pessoa, o que ela tem, o que ela faz, para ver se você pode propor algumas coisas, né? Então, o cara tem um dia a dia muito corrido, tem que ver o que ele pode fazer dentro daquele tempo no adestramento. Então, então você precisa, assim, na minha cabeça hoje em dia eu já tenho como eu falei, já tem essa planilha aqui na minha cabeça, mas se você está começando agora, é melhor que se você não sentir segurança mais uma vez, é bom que você possa fazer uma planilha, você fazer uma listazinha e falar, fulano de tal, é melhor eu falar isso, isso e isso. É que assim, conforme o tempo for passando, você vai pegando já como eu digo, você vai pegando, na verdade, a manha já, e você já vai ficando tudo automático já. Tá. E é comum os tutores te ligarem em horários... Não, olha, até que o que acontece hoje em dia com o WhatsApp, né? Então, eu preciso, às vezes mando mensagens, do tipo, tem cliente uma vez que mandou, era, sei lá, meia-noite. Aí, assim, E ele queria resposta na hora. Aí teve, lógico, eu não estou em casa, aí a pessoa mandou e eu não vi, tá tudo bem, mas assim, se eu posso responder, eu respondo, porque muita gente. Esse também é um dos diferenciais, de você também ser até a questão de você como profissional no mercado. As pessoas sempre querem alguém que elas possam contar, né? Então, você tá meio que de prontidão, quando você puder, claro, é muito importante. E agora, naquela questão, como se tornar um adestrador de cães, né? Que cursos fazer? Então, existem cursos hoje em dia, se você for procurar no Google, por exemplo, você tem cursos de adestramento, tem vários, assim, várias pessoas que estão aí formando adestradores, diferentes tipos de valores. Existem cursos online, mas eu acho melhor o curso presencial, até para você ter mais a noção, até quando for para ensinar alguém, é melhor que você tenha a vivência, né? Então, hoje em dia, você tem muitos cursos, e tem cursos de adestramento, tem alguns cursos sobre comportamento canino, tem curso, sei lá, até se a pessoa tiver interesse de pet sitter, daquelas profissões que é para cuidar de cachorro. Então, se você for se informar, você tem bastante, no próprio Google mesmo, você tem muita informação. E, sei lá, se você também, para a pessoa quiser procurar um Instagram de um adestrador específico, aí você pode ver que às vezes ele tem no perfil dele tem um link para o curso dele, alguma coisa do tipo. Você tem algum curso que você ministra? Ou não? A gente tinha, antigamente eu tinha com sócio, que na vez já não é mais adestrador, mas a gente tinha um curso que chamava Primeiros Passos para ser adestrador. Mas a gente está com um problema lá na plataforma, então eu nem estou recomendando para as pessoas mais. A gente não tem usado muito. Mas, assim, o meu Instagram está aí. Então, assim, se a pessoa, por exemplo, fez um curso, mas não se sentiu muito à vontade, não se sentiu muito segura, como o meu Instagram é sempre recheado de informações, até para o próprio tutor e para pessoas entusiastas, pessoas que gostam de cães, com certeza, você vê um vídeo de alguém
que tem mais vivência que você, vai te ajudar a ser um profissional melhor. Então, assim, eu não tenho exatamente agora um curso agora, mas o meu perfil está aí. Prática, né? Aí passa pela experiência prática. Exatamente. O meu perfil está aí. Todo mundo que quiser ser adestrador pode acessar meu perfil, pode mandar uma mensagem, se tiver com alguma dúvida, alguma coisa, eu vou ter o maior prazer em responder. E aí é importante frisar, né, aquela questão das habilidades, né, como você já frisou no início, mas é sempre bom falar agora que já estamos no final do episódio, dar um reforço à questão da paciência, comunicação clara, né? Isso. É muito importante. Observacional, Exatamente. empatia. Exatamente. Coisas que eu tenho que praticar sempre. A empatia, capacidade de observação para você ver. Nunca tente chegar na casa da pessoa se julgando muito superior, sabe? Você está lá para ajudar. E o melhor de você ajudar é você sentando e batendo um papo com a pessoa, para a pessoa poder conversar com calma, falar da vida, porque tem coisas que o cachorro desenvolve, porque talvez no passado aconteceu tal coisa, e você não sabia, por quê? Porque você não foi um bom ouvinte. Então, seja um bom ouvinte, fale com a pessoa, tenta entender, se ponha no lugar dela, seja organizado, seja pontual, porque, né, seja um profissional sério. Então, se você se predispôs a fazer alguma coisa, não, pô, não fica com gracinha, sabe? Igual fez a menina tirando foto lá. Tenta resolver o problema do cão. Uma coisa é você fazer um vídeo, aí isso é uma coisa que eu também faço, isso no próprio meu perfil tem, que é um vídeo de algum treinamento específico de quando a gente vai mostrar um cachorro que conseguiu se reabilitar, lá, tinha problema, medo de botar a coleira, ficava ansioso, agressivo. Aí, conforme o tempo foi passando, aí falou, ó, a gente foi trabalhando a calma, trabalhando a autoconfiança desse cão, hoje ele já consegue pôr a coleira numa boa, por exemplo. É como aquilo que a gente falou no vídeo anterior, né, do cão que tinha medo do aspirador, e hoje ele passa o aspirador na casa inteira. Exatamente, o pior que hoje passa os problemas na casa inteira, e o cachorro fica de uma boa, deitadinho. Então, você assim, para você ser um bom profissional, você tem que ter essas qualidades, né? Você tem que entender, não é só gostar de cães, você tem que também ser um profissional sério ali, que está ali para ajudar a pessoa. Isso é importante. Cadu, olha, eu só tenho a agradecer mais uma vez a tua participação. Imagina, quando precisar, estamos aí. Esse monte de informações úteis para a gente disponibilizar para o pessoal, né? E, muito obrigado. Né, já estamos chegando ao fim, mas agora vem o recado básico do canal, né? Aquele recado que todo mundo conhece. Informe-se, use a cabeça. Afinal, não custa pensar para minimizar os problemas. Exatamente. Olha ela aí! Essa é a Nutella, é a minha cachorrinha. Legal. Se você gostou, siga-nos no YouTube. Dê no seu joinha. Não custa pensar.podcast. Também envie-nos sugestões de assuntos que você gostaria de ver discutidos no canal. Nos veremos novamente em um próximo episódio. Grande abraço a todos. Tchau. Obrigado pela participação, Nutella. Pode deixar. Ó, aqui, ó. De nada, tio. Que linda.